Bom dia! Você que nos acompanha, Manhã Viva, começando, chegando até a sua casa, a sua vida. Deus abençoe o dia de hoje. Chegando no final de semana, sexta-feira, que a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora neste mês mariano, possa chegar até a sua vida. Todos aqueles que você hoje também apresenta ao Senhor. No programa de hoje nós vamos falar sobre as doenças espirituais, de maneira especial a um desvio emocional, também compulsivo de nosso comportamento, que é a gula, uma dessas doenças espirituais que está dentro também dos pecados capitais. Quem vai conversar conosco explicando um pouco mais sobre isso é o padre Alex Favarato, que já está aqui na nossa sala de entrevista, e também o psicólogo Alain Magalhães, mais uma vez aqui conosco também no programa. Temos artesanato hoje com a Renata Leal, artesã, que já está aqui do ateliê Dedan. Depois a gente vai entender também por que ateliê Dedan. A Renata vai nos ensinar a fazer um porta-retrato em mosaico. E temos receita na nossa culinária de hoje. Ela também já está aqui para nos ensinar a fazer uma empada de frango. Você que gosta de salgado, a Jaqueline Moreira está aqui na nossa cozinha, na nossa culinária, para trazer essa receitinha especial de hoje, viu? Aguenta aí que vai ter receita, vai ter artesanato para você. Mas antes da gente conversar com os nossos convidados, a gente já quer introduzir o assunto com uma reportagem que a nossa equipe preparou sobre a gula, que é uma dessas doenças espirituais. Você sabe o que é gastrimardia? Gastrimardia, não. O quê? Não. Três. Nunca ouvi falar. Primeira vez que eu ouvi falar. Magia? De magia? Não tenho nem ideia. Não, nunca ouvi falar. Tá ligado a alguma coisa a gastrite, não? Gastrimardia vem do grego. Gastri, relacionado ao estômago, margia, que significa loucura. Seria a loucura do estômago, conhecido como o pecado da gula. Come sem fome, come tudo que vê. A gente que come demais, come pra ver comida. Se não tá cabendo, a pessoa tá insistindo, entendeu? Ou seja, o ato de comer somente para satisfazer os prazeres. É algo mais relacionado ao nosso ser espiritual que ao nosso físico. É uma doença espiritual. Mas o problema não é comer. Comer não é pecado. O nosso corpo necessita de alimento. Mas é preciso pensar sempre: que atitude tenho tido diante da comida? Tenho comido para viver ou tenho vivido para comer? Os padres do deserto nos ensinam que a origem da disciplina espiritual é a moderação. Isso mesmo. Então, padre Alex Favarato, a palavra realmente é diferente, mas conhecida como gula, né? Todo mundo sabe o que é, pelo menos escuta falar. Inclusive, a gente tem um cinegrafista aqui na Canção Nova, bem antigo, de comunidade, que o sobrenome dele é Gula, gente. É com 2 L, é chique. Mas mostra aí o André Gula, gente. Os meninos do Rafael vai mostrar aqui o André Gula para todo mundo que está em casa que não conhece ele. Aí, Gula. Tá aqui conosco todos os dias, só que não é desse gula que a gente vai falar, né? É do gula comportamento, do gula doença, da gula como esse pecado capital que também se torna uma doença espiritual. É isso mesmo, padre Alex? Como que a gente explica isso? Justamente. É interessante que Jesus já dá uma palavra sobre isso, vencendo o inimigo no deserto, quando ele diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, como o vídeo mostrou para nós, e os santos padres também nos ensinam, a moderação é o caminho, né? Se nós temos uma alma harmoniosa, consequentemente, nós também teremos um corpo em harmonia, né? E só Jesus é essa força para nós. Só Ele pode também nos ensinar esse caminho, que também é um caminho de salvação. Interessante que o senhor já falou logo sobre o remédio, né? A cura, porque quando a gente fala em doença, a gente fala de um problema que precisa ser tratado, né? Toda doença a gente diagnostica, vai no médico para tomar um remédio para curar. Então, também nas doenças espirituais funciona assim. Então, qual o remédio? Então, o padre já de cheio, já trouxe essa resposta, que o remédio da gula é a moderação, esse caminho, né? E esse autodomínio que Jesus
nos ensinou naquele momento que ele foi tentado no deserto, também, né? Um exemplo muito claro. Então, todos os pecados capitais, padre, são doenças espirituais? Justamente, são doenças espirituais que não tratadas, a gente vê também assim, com o passar do tempo, isso também machucando o nosso corpo, né? Então, como você diz, volta no remédio, né? E cada um tem um remédio, né? Justamente. A soberba é um comportamento, a avareza é outra, a ira é outra. Cada doença espiritual... Na verdade, eles estão ligados ao ter, ao poder e ao prazer, né? Então, somente em Jesus a gente encontra a resposta, também na vida espiritual, na vida de oração, na consciência de que nós não estamos sozinhos, de que existe uma força maior que nos ajuda a vencer também essas fraquezas, podemos assim dizer. Com certeza. Alan, psicólogo, né, que também trabalha com o ser humano a nível emocional, porque não é só, é uma doença espiritual, mas que afeta muito o emocional. Uma pessoa, por exemplo, que sofre do pecado da gula, dessa doença espiritual da gula, consequentemente, seus afetos, suas emoções estão envolvidas ali, porque acaba meio que descontando na comida, Alan. Como que isso acontece? Até que ponto isso prejudica, atrapalha a vida da pessoa? O interessante, Verônica, é que o sentimento, às vezes, de que eu estou fazendo algo errado, gera uma culpa na pessoa e ela acaba, para se punir, ela aumenta, ela agrava a situação. O que a psicologia tem mostrado é que existem condicionamentos, existem crenças que a pessoa desenvolve desde do berço, né? Desde pequenininha, às vezes herda até da família, porque, por exemplo, quando uma criança chora, principalmente para uma mãe inexperiente, a primeira reação que tem é oferecer comida. E esse reflexo, ele cresce dentro da pessoa e ela, quando está desconfortável durante a vida, a primeira coisa que pensa como busca para equilibrar esse desconforto é a comida. Então, eu acredito que a igreja pensa, quer ajudar as pessoas, né, ao apontar aquilo que a gente deve perseguir. E a gula, ela causa um grande desconforto na própria pessoa, ataca a autoestima dela. E esse incentivo, né, um incentivo a buscar o equilíbrio, a moderação. Porque aparentemente, quando se fala de pecado, assim, nesse sentido do excesso, do exagero, a gente acha que é uso de droga somente, ou de álcool, de bebida, mas a comida também é prejudicial e também o problema está na compulsão. Como que consegue equilibrar isso? Como controlar uma pessoa que já está nesse quadro de compulsão em relação aos alimentos? Então, a terapia cognitiva comportamental, ela... Inclusive, esse é parecido com o nome da clínica que você pertence, né? Cognitiva Centro de Terapia. Ela trabalha esses pensamentos que acompanham a pessoa e que levam ela a certos comportamentos. Então, em relação à comida, é frequente a pessoa pensar que vai abrir só aquela pequena exceção. Então, está rico de tentativas e erros, né? Porque já que eu caí hoje na minha gula de novo, eu vou cair o dia inteiro. Ou então, frases do tipo, se eu cometi um pequeno deslize, então agora eu posso, já estraguei tudo, é tudo ou nada, né? Se eu errei um pouquinho... Aí passa do limite total. Posso errar tudo. E não é assim que se constrói uma mudança de comportamento. Precisa, mesmo se eu cometi um deslize, eu posso recomeçar, eu posso contar com a ajuda de pessoas para mudar esse comportamento. É um treino consigo mesmo, padre? Como que espiritualmente também a pessoa tem que ir vivendo esse caminho de domínio? Até mesmo às vezes, hoje eu mereço, hoje eu posso, e aí tem um dia que você exagera, ou você já se alimentou a quantidade que você queria, não, mas eu quero mais um pouquinho, e aí que entra a gula. Seria nesse sentido? Justamente aquilo que o Alan encerra falando, da questão do poder recomeçar, né? A gente também não pode, quem está vencendo esse desafio, encarar, por exemplo, uma queda como que
ficou tudo para trás ou foi tudo de água abaixo, né? Então, em Jesus, a gente descobre que a gente pode recomeçar, né? Então, a partir daí, nós vamos também adquirindo autodomínio, né? Que, é claro, esse autodomínio não é por nossas forças. É outro remédio. Por nós mesmos, a gente não dá conta, né? Então, é por Cristo, é Jesus que nos ajuda. Mas sempre isso tem que ficar presente. Que bom que a gente pode recomeçar, né? Então, quando a gente cai, geralmente a gente quer deixar tudo, eu não dou conta, não tenho forças. Mas aí Jesus diz para nós assim, você pode recomeçar. Tem algum sintoma que a pessoa diagnostica que ela está realmente já entrando nesse lado da compulsão, entrando na gula de fato? Como que a pessoa percebe? Porque todo mundo dá uma exagerada de vez em quando, né? Todo mundo acaba, tipo assim, não posso a sobremesa, mas um pouquinho eu vou experimentar. Mas até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso começa a se tornar um problema? Naturalmente, com o avançar dos anos, a pessoa tende a acumular mais gordura, né? Então, o primeiro indício é ao conferir o próprio peso, né? Na visita, no acompanhamento médico, o médico pode te dar uma indicação disso aqui. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade em reconhecer esse excesso de peso. Mas nem sempre a gula está relacionada ao peso. Ela tem uma grande influência. Tipo assim, se a pessoa está num quadro de obesidade, provavelmente ela já desenvolveu a gula. Mas também tem pessoas que não têm tanta tendência de engordar e acabam também vivendo esse problema. Então, uma coisa que pode ajudar é a pessoa observar o que ela tem pensado, né? Então, às vezes eu vou comer e eu tinha acabado de comer há pouco. Então a pergunta é, eu estou com fome ou eu estou nervoso, eu estou ansioso? Porque como a sociedade moderna gera muita tensão, muitos desafios, às vezes a comida entra como uma gratificação, para preencher um vazio, né? Preencher um vazio que a pessoa sente. É interessante essa reflexão. Eu estou com fome porque o alimento é justamente para nos saciar. Então, será que eu estou com fome mesmo? Se eu não estou com fome, tipo, cabe eu comer agora ou a quantidade que eu estou comendo? Acho que é legal a gente começar a refletir. E frases do tipo, eu trabalhei muito, hoje eu mereço, né? Aí a pergunta é sempre, eu mereço o quê? Isso é um prêmio? Eu estou precisando comer? Eu fiz a refeição há pouco? A próxima prevista é daqui a 2 horas ou 3 horas. Alan, eu achei interessante um exemplo que você deu até antes da gente começar o programa, que é interessante quem está em casa. O bebê começa a ser condicionado por essa tendência, né, a ter o alimento, a ter essa compensação, já desde Ele associa, se eu estou desconfortável, algo está me incomodando, então eu como. Como se a comida fosse o que vai resolver aquele desconforto. E a gente perde de afrontar, de enfrentar aquilo que realmente está me incomodando. A mãe faz isso até inconscientemente. O bebê chora, dá mamadeira ou dá o peito. Com frequência. E isso acaba se tornando um hábito desde sempre, né? Às vezes a pessoa o conselho é a gente desafiar esses pensamentos que nos vêm como corriqueiros, né? Mas que nos levam ao comportamento que a gente está querendo evitar. Padre, qual a direção para alguém que já se enquadra nisso, que está em casa nos acompanhando? Poxa, eu sofro realmente do pecado da gula, eu tenho esse descontrole, né, na quantidade e na procura por alimento. Acho que a primeira coisa é a consciência, né? Você reconhecer que é preciso deixar esse modo, esse comportamento para assumir um comportamento mais saudável. E depois também o apoio da família. A família é muito importante nesse processo, né? Não está ali somente para vigiar, para apontar os defeitos, mas também para vestir a camisa, né? Com ele, para ajudar também a celebrar, é uma celebração, esse processo de conversão, que na verdade é uma mudança de vida, né? Quer dizer, é o deixar o homem velho e o revestir-se do homem novo. A família, os amigos são muito importantes para que esse processo de conversão também aconteça. O apoio. E eu acho que também é interessante a gente lembrar as virtudes, né, Padre? Que são justamente esses remédios contra os pecados capitais, contra essas doenças espirituais que todos nós vivemos de alguma maneira ou em alguma intensidade e estamos suscetíveis a viver também. Daqui a pouco a gente volta. Tem artesanato, tem culinária ainda no programa de hoje.
Estamos de volta, Manhã Viva de hoje, falando sobre as doenças espirituais, especialmente sobre a gula. E a gente está aqui na nossa cozinha, na nossa culinária, para preparar uma receita, né, gente? Porque, claro, o problema da gula, como a gente já conversou no primeiro bloco, os nossos entrevistados falaram, não é o alimento em si, não é a gente se alimentar, isso é preciso, né? Isso é uma necessidade básica, mas é o domínio de si, a quantidade e o jeito que a gente se usa disso, né? Desse benefício que é o alimento, a comida, que é sagrada, inclusive. E quem está aqui conosco é a Jaqueline Moreira e vai nos ensinar a fazer hoje uma empada de frango. Isso mesmo. Bem-vinda. Obrigada, bom dia, Verônica, bom dia a todos. Hoje eu vou ensinar para vocês a empadinha de frango. É uma receita de família e eu uso, dessa receita para fornecer para os meus clientes. E espero que vocês gostem. Trem Mineiro, doces e salgados Trem Mineiro. Isso. É o negócio da Jaqueline, uma empresa que distribui doces e salgados. Trem Mineiro, super legal o nome também, né? Bem sugestivo. Então essa receita é da sua família? Como que começou a fazer essa empadinha? É algo que você vende bastante porque justamente o povo gosta e é mais pedido? Isso, na verdade eu tenho uma fábrica de salgados. E no início eu fiz vários cursos, essa receita é da mãe, do meu cunhado, na verdade. E eu fiz algumas adaptações e chegamos a um resultado que agrada os clientes. Isso. Então vamos lá, Jaqueline. Bom, nós vamos iniciar pelo recheio e posteriormente nós vamos fazer a massa. Eu vou passar para vocês os ingredientes que nós vamos usar tanto no recheio quanto na massa. E depois nós vamos prosseguir com a receita. Então nós vamos usar 1 colher de azeite, tempero a gosto, neste caso eu estou usando alho e sal, 1 caldo de galinha, 2 colheres de farinha de trigo, com um pouquinho de água, que vai ser a nossa liga fina, responsável pela cremosidade da massa, meio quilo de peito de frango desfiado, requeijão, que vai entrar também no recheio, 1 cebola picada, colorau, cheiro verde e água. Na massa, nós temos aproximadamente 400 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de banha, 1 ovo inteiro, meia xícara de água ou 75 ml e 9 gramas de sal ou meia colher de sopa. Essa banha, como que ela é comprada? Que tipo de banha usar? Tem uma banha adequada? Sim, essa banha é aquelas banhas que a gente acha em supermercado, aquelas quadradinhas mesmo. É bem acessível. Para salgado. Isso. E o frango já está pré-cozido também? O frango foi pré-cozido e desfiado. Ótimo. Então, vamos iniciar então o recheio. Vamos lá. Quem quer depois também assim, a repetição dos ingredientes, na internet a gente vai disponibilizar no Facebook do Manhã Viva. Inclusive, quem está aí conectado também na internet, além de assistir o programa na TV, pode participar. Manda sua pergunta, sua mensagem aqui no Facebook do Manhã Viva, tá bom? Daqui a pouco eu vou estar conferindo lá. Ok. Vamos colocar então o azeite. Vamos refogar a cebola. Ô, cheirinho bom, a cebolinha refogada no azeite, ó. Só eu que tô aqui pertinho que tô sentindo, hein, gente? O alho. O colorau. E agora nós vamos colocar o frango. Vamos misturar esses ingredientes. Facebook também da Jaqueline, doces e salgados Trem Mineiro, você confere aí na página do Facebook dela também. Mais opções de salgados,
toda essa variedade, também as receitinhas. Algumas você disponibiliza. Receitas não. Ainda tem não. Fotos. Só do Manhã Viva hoje. Isso. Exclusivo para vocês. Lá. Gente, enquanto a gente vai acompanhando aqui a receita da Jaqueline, a gente tem que deixar um pouquinho o frango aqui, para pegar o gosto do tempero. A gente vai acompanhar também uma opção que a nossa equipe de reportagem aqui do programa preparou de dicas de jejum, até porque um dos remédios, né, padre, para a gente controlar, como a gente disse, a gula e os pecados capitais dessas doenças, é justamente esse tipo de comportamento contrário. O jejum é uma ótima opção. Justamente, o jejum como caminho de libertação, inclusive. Então hoje, sexta-feira, bem propícia, a gente já está no tempo comum, já passou essa época da Páscoa, então hoje é um dia bem propício. Já fica a dica para você, nossa, hoje é sexta-feira, hoje você pode já fazer então a sua opção de jejuar, de oferecer a Deus um sacrifício, uma penitência, por algo que você esteja vivendo ou por alguém, especialmente se você está dentro desse quadro de gula. Então é um ótimo momento para você começar a se controlar de forma bem prática mesmo. Então vamos acompanhar os tipos de jejum. Dicas de jejum. Jejum da igreja. Pode ser feito por qualquer pessoa. É só substituir o almoço ou o jantar por um lanche simples e tomar café da manhã normalmente. Durante o dia, deve-se evitar comer qualquer coisa fora das refeições, como doces, balas, chocolates, biscoitos, refrigerantes. Jejum a pão e água. Pode ser feito por pessoas que não tenham restrição quanto à saúde. Tomar o café da manhã normalmente até às 9 horas e durante o dia comer pão quando estiver com fome e beber água quando estiver com sede. É importante encerrar esse dia de jejum às 18 horas. Jejum à base de líquidos. Pode ser feito por pessoas que não tenham nenhuma restrição quanto à saúde e já tenham feito outros tipos de jejum. É só tomar o café da manhã normalmente e durante o dia se alimentar com líquidos, como chá, sucos de fruta, água de coco e caldos. Jejum completo. Só pode ser feito por pessoas que já tenham um hábito de praticar o jejum e que não tenham nenhuma restrição quanto à saúde. É só tomar o café da manhã normalmente e durante o dia, somente água. É importante encerrar esse dia de jejum às 16 horas. Ao jejuar, ficamos com um corpo mais leve e disposto para a oração. Não é passar fome, mas sim é uma forma de educar o nosso corpo. E o mais importante, oferecer o jejum a Deus, rezar, participar dos sacramentos e não murmurar. Sem isso, o jejum não faz sentido. Ótima dica, então, aí das práticas de jejum. Inclusive, nós temos um livrinho baratinho, pequenininho, bem facinho de ler na loja Canção Nova, que é do nosso querido Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova. Práticas de jejum. Tem esse livrinho disponível em todas as lojas Canção Nova. São mais de 20 lojas espalhadas por todo o Brasil. E a loja virtual, loja.cançãonova.com. Se eu não me engano, esse livro é uns R$5, mais ou menos, viu, gente? Baratinho, um livrinho pequenininho e que tem ali toda a dica, toda a direção para você viver bem também o seu dia, a sua penitência, o seu jejum, o seu sacrifício a Deus. Nós já estamos adiantados aqui na nossa receita, Jaqueline. Isso, Verônica. O que é que você acrescentou? Eu acrescentei o cheiro verde, o caldo de galinha e a água. Nós vamos deixar ferver um pouquinho para apurar esse tempero antes de prosseguir. Como o nosso tempo é bem curtinho, eu já vou dar início à massa. Vai adiantando. Isso. Então nós vamos colocar a farinha de trigo. Não vamos colocar toda, porque o ponto da massa a gente vai chegar, né? Depois de colocar os outros, isso. Então, coloquei a farinha de trigo, a banha, o sal. Se a pessoa está num ambiente quente, uma temperatura mais quente, né? Um lugar que realmente faz mais calor, a banha ela já vai derretendo por si só, né? Já vai ficar um pouquinho mais molinha, tem que ter cuidado. Isso, um pouquinho na geladeira, porque essa massa é aquela massa que a gente conhece como massa podre, aquela que desmancha mesmo.
Inclusive, essa massa ela não pode esquentar, então o ideal é a gente mexer, fazer uma farofinha com a ponta dos dedos, justamente para não esquentar essa massa. Alan, e existe fome emocional? Porque a gente está falando tanto do espiritual, mas tem o emocional também, né? A gente acha às vezes que está com fome ou dentro daquilo que você estava falando. É aquilo que eu disse, todo desconforto, ele gera um vazio, uma falta, né? Principalmente no mundo agitado de hoje, que há tantas demandas, tantas buscas, a pessoa pode sentir um grande vazio existencial, um vazio de sentido de vida. E esse desconforto, ela procura na comida um prazer imediato, porque a comida já te dá uma satisfação ali na hora. E você pensa que está atendendo a uma exigência do teu corpo, da tua pessoa, e na verdade você está complicando ainda mais a tua vida. Então, nesses casos, é melhor procurar uma ajuda especializada, procurar alguém que pode te ajudar a identificar onde realmente está esse vazio. E aqui a massa já está um pouquinho adiantada, né? Isso, eu acrescentei agora o ovo inteiro e a água. A gente vai agregando, né, a farinha. E essa massa, ela precisa ser feita na mão mesmo, né, Jaqueline? Na mão, isso. Inclusive, essa massa não é uma massa que pode ser sovada. Quanto mais se sova essa massa, mais elástica ela fica. Então, ó, com muita calma, é quase que uma terapia mesmo. Vai agregando todos os ingredientes. E ela precisa descansar ou não? Na hora que você mistura, que está no ponto, já pode ser usada? Você pode descansar por uns 10 minutinhos. Aqui ela não vai fica dar mais fácil. Né, Isso. Inclusive, eu trouxe uma massa já prontinha. Ah, entendi. Pra gente poder fazer. Então, essa aí já está no ponto. Isso. Ó, agregou os ingredientes. Tá tudo ok. Aí aqui você já tem essa aqui adiantada, já descansou. Nós vamos terminar agora o recheio e já passar para as montagens, das empadinhas mesmo. Mas o recheio também é só esperar o ponto, ou ele ainda precisa acrescentar alguma coisa? Nós vamos acrescentar a liga fina, né? Que é a farinha de trigo. Você coloca ela dentro do recheio? Isso, e a água para poder dar aquela cremosidade. É só lavar minhas mãos. Então tá aqui, gente, doces e salgados Trem Mineiro, contato da Jaqueline, para você conferir também o trabalho dela aí. E a gente vai disponibilizar essa receita no Facebook do Manhã Viva daqui a pouco, tá? Já já a gente tem ainda artesanato no programa de hoje, porta-retrato feito em mosaico. A nossa artesã já está aqui esperando para mostrar também o seu trabalho e ensinar você que está em casa mais uma opção. Vamos lá, Verônica. Então, já apurou bem o recheio, secou um pouquinho da água que a gente colocou. Nós vamos acrescentar a liga fina, que nada mais é do que a farinha de trigo com água. Com água. E essa liga fina precisa ficar no fogo um pouco também ou não? Você só acrescenta? Não, acrescenta, deixa uns 30 segundinhos a 1 minutinho. Só para cozinhar mesmo. Essa farinha aí já está pronto o nosso recheio. Ótimo. E agora para montar essa empada? Isso. Agora o segredo? Nós vamos passar para a montagem. O segredo da empadinha, para ela não soltar a tampa, é quando abrir, deixar um pouquinho de borda para fora da forminha. Da forminha, que é justamente o que vai colar a tampa nessa parte de baixo. E essas forminhas, elas precisam ser essa aí de metal, de alumínio? Isso, essa é de alumínio. Eu acho mais fácil a higienização porque ela não enferruja. Então eu gosto bem de usar essas. Essa massa também, ela pode ser utilizada para fazer empadão, torta de frango, empadas maiores, tá? Eu trouxe aqui as pequenininhas, mas você pode ficar à vontade. Então, ó, com o polegar. E ela fica um pouco fina, né? Não precisa deixar muito. Isso. Quanto mais fininha, melhor, né? Então, ó, abrimos, deixamos a borda um pouquinho para fora. Sobrando. Isso. Deixa os meninos mostrar aqui o detalhe, olha só. Quem tá em casa acompanhar direitinho o detalhe aqui da espessura. Opa!
Eu saí da imagem. Vamos ver quem que vai mostrar aqui. Nossa, olha só. Bem fininha. Espessura Quanto fina. mais fina, mais saborosa fica. Legal. Então, bom, eu já abri algumas forminhas. Nós vamos rechear. Eu também trouxe um recheio frio. É interessante que realmente... Deixa esfriar também o recheio, então. Isso. Se coloque o recheio frio, porque se colocar na massa, Rebenta. esquenta e fica elástica também. Então, ó, tem... Vamos fechar essa daqui, porque a gente já tem que ir para o intervalo. Pelo menos a gente já viu como é que faz. Então põe um pouco de recheio, não precisa transbordar, ficar tão cheio. Isso. Você pode colocar requeijão, azeitona. Aí fica realmente a seu critério, tá? Aham. Você pode abrir a massa então, com outro rolo. pedaço de massa que vai vir fazer a tampinha. Ah, Você legal. pode Você abrir já é com toda rolo. prática, né? Isso. Ou então abrir com as mãos, bem fininha também. E com o polegar, ó, você vai cortando as bordas. Legal. Certinho. Então, aí só põe para assar? Isso, assar em forno pré-aquecido. Quanto tempo? 200 graus, por aproximadamente 30 minutos. É interessante observar, porque isso diferencia, né, de forno para forno. Uhum. Então, ó, com uma gema, um pincelzinho, a gente ainda vai tem a pincelar. finalização. Põe uma geminha, então, no Isso. final. Vamos pincelar, que é o que dá Pra ficar com aquele corzinha. detalhezinho brilhosinho ali em cima, é isso? Isso mesmo. E aqui tá, então, a empada pronta também, gente. Isso que a gente tá conferindo aí, ela já trouxe também essas prontas pra gente ver o produto finalizado. Muito obrigada, Isso mesmo, Jaqueline, por pela nada. sua Obrigada participação, a você. pela sua presença, pela receita também. Muita gente que tá em casa nos acompanhando agradece. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso artesanato. Estamos de volta aqui no programa Manhã Viva de hoje. Quero mandar um abraço para a Bahia, Jacobina na Bahia, participando aqui pelas redes sociais, deixando sua mensagem aqui no Facebook. Tem mais gente participando. Um beijo para vocês que estão aí do outro lado, conectados sempre com a gente. Quero também, gente, mostrar aqui, ó, a gente ainda está em clima de festa, né? O Manhã Viva celebrando 18 anos. Quarta-feira foi o dia que nós fizemos aquela festa aqui no estúdio, comemorando os 18 anos desse programa no ar, mas a gente ainda está em clima de festa, esse mês de maio, esse mês comemorativo do Manhã Viva. E aqui tem um bolinho, ó, lindo, preparado em biscuit. Esse aqui sou eu, viu? De azul aqui, segurando o microfone. Bonitinho aqui, os 18 anos do programa Manhã Viva. E essas rosas que a Rose preparou para nós, Rose Biscuit. Ela tem uma página no Facebook, Realizando Sonhos, com outras opções do trabalho dela, que ela também já veio mostrar aqui no programa. Nós agradecemos aqui as plaquinhas, olha que lindo, gente. Bem festivo, eu curto Manhã Viva, eu amo Manhã Viva. Essa daqui, ó, mãe, olha eu aqui no Manhã Viva. Foram as plaquinhas que a gente usou na comemoração do programa na quarta-feira. Quero mandar um abraço também para os nossos parceiros aqui em Belo Horizonte na evangelização. As pessoas que de muitas maneiras contribuem conosco. Você é sócio evangelizador, que patrocina essa obra, que patrocina a nossa evangelização com a sua doação, seja ela a quantia que for, mas é o pouquinho de cada um que vai somando e fazendo esse todo, essa obra de Deus que é a Canção Nova. Aqui em Belo Horizonte, algumas pessoas também nos ajudam de maneira muito concreta. O pessoal da loja Simplicitar, que tem me vestido esses dias. Então, aquele macacão vermelho que eu usei na quarta-feira na festa do programa, essa roupa de hoje, ainda tem mais algumas peças da próxima semana. Então, a gente vai fazendo esse revezamento, são várias lojas que nos ajudam. E essa aqui, essa roupa, para quem se interessar, da loja Simplicitar Showroom. Na verdade, são peças disponíveis para lojistas. Então, você que trabalha com roupa, você que está precisando até de um negócio diferente, você tem esse talento para o comércio, você pode revender essas peças. Então, Simplicitar, eu achei bonito porque eu conversando com a dona da loja esses dias, ela me disse, Verônica, essas peças, eu dizendo que as peças são bonitas, que são roupas, né, com tecidos gostosos, e ela disse que o nome foi escolhido justamente por causa desse significado, da simplicidade, que ela queria ter uma opção de roupa diferente, bonita, mas simples, que tivesse essa singeleza. Por isso, o nome da loja Simplicitar. Aqui em Belo Horizonte fica no Prado, no bairro do Prado, Rua Cuiabá. E também pela internet, simplicitar.com.br, pelo Instagram, pelo Facebook, você pode adquirir também, entrar em contato. E os acessórios lindos que eu sempre mostro
mostro aqui no programa, que eu sempre uso deles, né? Brinco bonito, esse bracelete, esse colarzão que hoje eu estou usando, da Laversa, que também é nessa possibilidade, nessa opção, nessa linha de revenda. Então, quem se interessar em revender semi-joias, essas peças bonitas que a Verônica usa sempre aqui no Manhã Viva, Laversa é o contato, o endereço virtual para você adquirir também e distribuir para outras pessoas. Agora a gente vai aqui para o nosso artesanato, mostrar o trabalho de uma outra pessoa, né? Que é a Renata, artesã Renata Leal, que está aqui conosco, do ateliê Dedan. E eu já quero começar falando do significado, tá bom, Renata? A gente tem a foto aqui, gente, na frente, aqui um dos portas-retratos que ela fez, que ela trouxe, com a foto dos seus filhos, que se chamam Dani e Daniel. Quero aproveitar e mandar um beijo para eles, viu? Beijo o Deide e o Daniel. Isso. E por isso Dedan, o nome do ateliê da Renata. O apelido deles é Dedê e Dandan. Então a gente pegou um pedacinho de cada e colocou como Dedan Ateliê. Uma história afetiva, uma história de família. Bem-vinda, viu, Renata? Fica à vontade, hein? E a gente agradece muito a sua presença desde já para aprender a fazer essas peças bonitas. Isso. Hoje a gente vai ensinar a fazer um porta-retrato dessa coleção que a gente tem aqui, que é a coleção das que eu mais gosto, eu chamo de coleção quadradinhos. Porque o que é o mosaico, gente? O mosaico é uma arte milenar, mas assim, ele vem de uma palavra grega, mosaikon, que significa arte das musas. E o objetivo é montar um desenho com pequenos pedacinhos, né? Que pode ser de vidro, de tecido, de seixos, né? De pedras, enfim. E a gente trabalha lá no ateliê com pastilhas de vidro, azulejos e uma outra técnica que a gente chama de mosaico sobre imagem, que aí a gente já corta o vidro e coloca em cima de uma imagem, tá bom? Então, o nosso passo a passo de mosaico, gente, a gente vai fazer com a pastilha tradicional, que é essa pastilha de 2 centímetros, é cortar, né? Ela é de vidro, então a gente tem que ter cuidado em casa. Tem que ter óculos de proteção, tá, gente? Olha só. E a gente tem esse alicate, que é o alicate torquês, próprio já é próprio para isso. Corta de novo, mais um ó. pedacinho pra gente ver, Renata. Aí. Olha só, gente, é porque você já tem o jeito, né? Eu já protejo, mas mesmo assim eu uso óculos de proteção, tá, gente? Então ele sai nesse tamanho, ok? A cola que a gente usa é a cola branca, mas é uma cola específica para artesanato, tá? Não é especificamente de mosaico não, tá bom, gente? Cola branca de artesanato. Cola branca de artesanato, é fácil de achar. E aqui não tem, nessa coleção não tem muito segredo, a gente vai dispondo, tá? O que a gente toma só cuidado é que a pastilha ela tem um acabamento. Então, quando a gente faz as bordas do porta-retrato, vamos procurar colocar as que estão mais certinhas. A borda da pastilha, né? Então você põe a cola logo, depois você vai acrescentando porque a cola ela vai chegando, né? Ela vai endurecendo, então fica mais fácil para a gente não ter que ficar, para a pastilha não ficar escorregando muito, tá? E aí é aleatório, aí eu gosto de, como você está fazendo esse coloridinho, você vai escolhendo. Eu gosto de escolher um ponto escuro e um ponto mais claro, então eu vou trabalhando. Fazendo as essa cores, mistura. A gente só vê mesmo depois que tá pronto. E eu fico encantada com todos os resultados, tá vendo? Procurar todos os resultados que eu consigo. Então, esse processo, Verônica, a gente vai montando todo, né? A gente não vai montar ele totalmente aqui, não, porque o tempo eu sei que não permite. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, gente. Eu comecei mosaico sem fazer curso. Foi o Papai do Céu que me deu de presente. No momento em que eu precisava trabalhar, né? E aí eu fui desenvolvendo, enfim. Então, qualquer pessoa pode fazer. Eu acho que basta ter essa vontade e ver se tem esse dom mesmo, né? E quanto mais você vai fazendo, você vai pegando jeito, vai, né? Eu comecei fazendo caixinhas com pastilhas inteiras. Você começou a fazer por necessidade ou por prazer? Na verdade, a história do Dedan é o seguinte, eu sempre dei presentes para os professores do meu filho. E eu estava no momento do segundo filho, e aí o que acontece?
eu estava sem trabalhar. Eu não admitia não dar os presentes para as professoras. Aquilo assim me angustiou. Então a gente começou, eu fui no casamento, vi as peças, umas peças de mosaico. E aí eu gostei, resolvi fazer e dei de presente. E acabou que a coisa, um amigo foi comprando. Nossa, é um excelente presente, né? Esse você ganha é um presente, né? Assim, de mosaico. Então, olha, gente, que coisa linda. Olha esse aqui, pronto. Que detalhe bonito. Depois você vai ensinar a fazer esse rejunte também. Isso, aqui, vou né? ensinar rapidinho. Olha, o rejunte não tem como a gente trazer pronto. O rejunte é rejunte de banheiro mesmo, tá, gente? Não tem segredo, não. Peça linda. E ainda mais quando você fazia, que era preparada por você mesmo. Então, tinha um carinho tão especial, né? Então, os professores... Aí você está fazendo rejunte? Já estou fazendo rejunte. O que a pessoa precisa para fazer? É o rejunte que a gente compra no depósito de material de construção. Mas... Com água, vai misturando. E que ponto que deixa? Molinho? A gente tem que deixar ele num ponto de creme. A gente tem que ter muito cuidado, porque essa água engana, tá? A gente vai misturando, a gente pensa que não tá pronto. É igual quando a gente mistura, sabe o que eu tô lembrando? Olhando aqui você fazer, quando a gente mistura leite em pó em casa, né? Quando eu era criança fazia muito isso. Misturava leite em pó com água assim pra comer, é uma delícia, gente. Ai, coisa de criança. Minha avó falava que era ruim pra vista. Não, eu tinha mania de fazer isso também. Assim. Bom, ele tá bem molinho, então era o ponto que eu queria chegar, tá? Aí sim. E aí a gente vai aplicando. Ah, então pode sujar Ô, gente, essa é a parte que faz sujeira. Não tem jeito não fazer, tá? Por isso que eu trouxe um papelzinho aqui para facilitar. Acrescenta bastante, então. Isso. Porque o rejunte, inclusive, eu nem gosto de usar luvas nessa parte do rejunte, não. Aí tem o nosso segredinho aqui que meu pedreiro me ensinou, que é a sandália de borracha. Então, lá em casa a gente não joga mais chinelo fora. E vai fazendo o acabamento. Isso, gente, eu vou fazer só um pedacinho aqui pra gente ter uma noção. E pra secar depois? Isso gasta mais ou menos 24 horas pra ficar totalmente seco pra gente fazer a parte de acabamento, tá? Mas aí, olha, ele tá sujo, né? A gente precisa chegar um pouquinho pra ele ficar, pra depois a gente limpar. Então, precisa aplicar, deixar ele secar um pouco pra depois passar um paninho E é fácil úmido de limpar, né? A parte de cima? Muito fácil. O único problema do rejunte é que ele faz a sujeirinha, né? Que ninguém gosta. E é interessante, Alain, padre, a gente falando de gula, né? Dessa compulsão, desses problemas espirituais a partir dos pecados capitais. Essas opções de atividade, como artesanato, dá até para dar uma substituída. Ao invés de você ficar comendo, você vai fazer alguma coisa, vai gastar tempo, dar uma fugida. Isso ajuda. É uma maneira também de canalizar as energias, né? Olha quanta coisa bonita. A gente pode, às vezes, transformar a nossa dor em tanta coisa bonita, né? Então, a pessoa está angustiada, ansioso, vai fazer um produto, consciência de que tem muita coisa prazerosa que a gente pode fazer que constrói, né? Talvez não tanto a comida em exagero que nos prejudica a saúde. Ótimo. Bom, aqui você já está com a peça adiantada, então. Sim. Essa aqui já rejuntada, toda rejuntada e limpinha. O rejunte já está seco, né? E a gente começou aqui a fase de acabamento, gente. Essa fase de acabamento, a gente está usando o betume, que é o betume aqua, né? A base dele é água, então a gente não precisa usar solvente. Então, na hora de limpar, é muito simples, é só passar, né? Colocar debaixo da torneira. E eu sempre passo aqui nessa parte do porta-retrato com pincel. Aí eu uso aqua. Por quê? O pincel, ele ajuda a fazer a penetração. E por que eu gosto de usar o betume aqua? Porque o betume aqua, a madeira puxa mais, então dá aquela aparência de madeira, né? Na peça de MTF. Então, fica mais bonito. Fica mais bonito. E se a pessoa também não quiser pintar, né? A parte de trás? Não, a gente tem a pátina também, que é uma outra técnica de pintura que a gente usa lá no ateliê, não é só o betume. Aqui eu gosto de usar o betume porque eu acho que... Fica mais bem acabado, né? Aqui, esse aqui é betume? É betume. Olha só que bonito, gente. Aí a gente usa, ó, um paninho. Aqui atrás. Ok. Dedan Atelier. E aí ela fica prontinha, certo? Para poder finalizar. E quando ela fica finalizada, olha só que bonito. Aí vem a parte que eu gosto, que é quando eu colo a etiqueta. Legal. Da nossa... Olha que lindo esse. Esse aqui é um desenho, né? É um desenho. Com vidro. Isso. Aqui o vidro já tá com o desenho?
Você vai na montando? verdade, a gente aplica, faz uma decopagem com E depois uma coloca foto. Tem gente, às vezes, que me pede peça com foto de gente, que é muito bacana. Muito bom. E depois a gente faz essa aplicação, né? E depois que esse betume seca, aí eu já venho com o betume em cera, que é um betume que puxa, dá um acabamento mais refinado à peça. Aí são os detalhes, São os detalhes. O toque fica mais, mas ele seca na hora, não tem... Muito obrigada, viu, Renata, pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço. E quem está em casa também agradece, né, por ver esses seus produtos e aprender essas novas técnicas. Muito obrigada, Jaqueline, pela receita, pela empadinha. Vou experimentar agora com o padre aqui, o Alan. Vamos também, Renata, experimentar a empada? E você que está em casa, Deus abençoe, bom fim de semana. Segunda-feira a gente volta.